Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Certo dia entrou um homem na igreja, pelo aspecto parecia perfeitamente normal e que queria falar comigo em privado. Assim foi. Perguntei-lhe o que é que ele precisava, o que é que queria dizer, e disse-me: Padre, eu sou Jesus. Não é a primeira vez que acontecem coisas destas e pronto, é a situação um bocado absurda, mas acontece. E eu perguntei-lhe: olha, e como é que se chamam os seus pais? E ele respondeu: Amélia e João. Evidentemente, tratava-se de alguém com um transtorno mental. O Evangelho da missa de hoje, 11 de outubro, segunda-feira, ouvimos o seguinte: naquele tempo aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus e ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E depois continua o Evangelho. Jesus está zangado e está a recriminar esta geração, quer dizer, aqueles que o ouviam, pelo menos alguns deles. Nós sabemos que são do grupo dos fariseus e dos escribas, porque estão a pedir um sinal. Mas não é o facto de precisarem de sinais que Jesus condena, porque ao longo do Evangelho Jesus oferece muitos sinais. Os milagres que ele realiza, e especialmente no Evangelho de São João, são entendidos como sinais, como ajudas para as pessoas acreditarem naquilo que Jesus está a dizer, para confiarem nele. E apesar destes sinais e apesar de ouvirem os ensinamentos, os fariseus não acreditam. Vamos colocar-nos nesta situação que é a dos ouvintes de Jesus. Aliás, a nossa não é muito diferente, apenas recebemos os ensinamentos e sabemos dos milagres através do testemunho fidedigno da Igreja, portanto, quase a mesma coisa, e tentar olhar para a pessoa de Jesus e tirarmos uma conclusão. Jesus afirma claramente no Evangelho ser Deus Filho. Portanto, afirma também que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não há dúvida que a afirmação de Jesus é esta, e é por isso mesmo que os sumos sacerdotes, naquela noite fatídica, no início da sua paixão, rasgam as vestes porque consideram que Jesus está a blasfemar, a fazer-se Deus. E diante de uma afirmação assim, vamos agora fazer de detetives, ou pelo menos de advogados, e analisar as várias possibilidades, nós podemos dizer duas coisas. Ou Jesus está a dizer a verdade, e ele é quem diz ser, ou Jesus não está a dizer a verdade, e não é Deus, não é o Filho de Deus. Vamos analisar esta segunda possibilidade. Jesus não está a dizer a verdade. Que motivos haveria para isto acontecer? Existem aqui também duas possibilidades. A primeira, Jesus está a mentir, está propositadamente a enganar os seus ouvintes. A segunda, Jesus, coitadinho, não sabe que está enganado e acredita piamente que é o Filho de Deus. Como é o caso que eu dei no início da meditação, aquele homem que veio ter comigo teria um transtorno mental. Quem leu o Evangelho, quem vai refletindo sobre a personalidade de Jesus, o seu modo de ser, vê imediatamente que é uma pessoa com uma mente perfeitamente sã, uma visão das coisas muito realista, muito clara, uma perfeita coerência, e não é compatível com uma pessoa lunática, com alguém que está fora de si.
Esta hipótese não é razoável. E ainda menos razoável é considerar que Jesus está propositadamente a enganar. Que vantagem é que ele traria? Ainda por cima, se permanecendo nesta posição, perseverando na hipotética mentira, acaba por sofrer e morrer na cruz. Também não é razoável. Jesus mentir ou Jesus ser lunático não é compatível com os evangelhos. Pode ser compatível com a ideia de algumas pessoas, mas não com a realidade dos evangelhos. Portanto, só nos sobra a primeira alternativa, que é Jesus é verdadeiramente quem afirma ser. Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo, afirmamos com a própria palavra da Escritura. E apesar disso, de ser a opção mais razoável, acreditar que Jesus é quem diz ser e, portanto, não se engana nem nos engana, podemos confiar plenamente nele, em tudo o que ele diz, porque só afirma a verdade. Apesar dos inúmeros milagres, ainda há pessoas que não acreditam, tal como aqueles fariseus que não querem acreditar. E a razão é mesmo esta, é que Deus não nos obriga a acreditarmos. Coloca diante de nós todas as evidências necessárias para acreditarmos, mas não nos força. A fé é um dom de Deus, mas é um dom que exige a nossa adesão livre. Para mim e para ti, para acreditarmos e para crescermos na fé, para que a nossa fé aumente, precisamos de querer que a nossa fé aumente. E acontece que, por vezes, nós não estamos dispostos a confiar mais em Deus e temos medo, hesitamos e pela nossa fraqueza não queremos assim tanto acreditar. Ou também pode acontecer que na minha vida existam aspectos que são contrários ao querer divino, que são pecaminosos e maus, mas aos quais eu estou agarrado e como não os quero abandonar, tal como aquele jovem que foi ter com Jesus, que era muito apegado às suas riquezas, pois não querendo abandonar as riquezas, acaba por optar uma vida alternativa ao seguimento de Jesus. E nisto temos de ser muito sinceros. O que é que me está a impedir de confiar mais em Jesus? O que é que me está a impedir de me abandonar completamente, radicalmente nele, de acreditar plenamente? E podemos ajoelhar-nos diante de Jesus e pedirmos luz e pedirmos também a Nossa Senhora que nos ajude a sermos humildes. Mãe, ajuda-me a ser humilde, ajuda-me a reconhecer onde é que eu estou a falhar, ajuda-me a reconhecer, e este é talvez o maior obstáculo para não acreditarmos, que é o sermos orgulhosos. Nós somos orgulhosos e custa-nos submetermos a Jesus presente na sua igreja. Mãe, arrasa de uma vez por toda este orgulho que me impede de acreditar. Mas ainda temos de acrescentar o seguinte, é que apesar da nossa vontade de acreditarmos, que é já fruto de uma inspiração divina, a fé não é atingível pelos nossos próprios esforços, é fruto de um dom sobrenatural que Deus concede a quem o procura com um coração sincero. Eu não sou capaz de acreditar, de ter a certeza firme e de entregar a minha vida a Jesus se Deus não me conceder o dom da fé. E a fé que não seja um simples considerar que é verdade o que Jesus diz acerca dele e acerca da vida, etc., que não é um considerar que é verdade que a Igreja é a Igreja de Jesus e precisamos de aderir à vida de Igreja e aos sacramentos para recebermos a salvação. É preciso que seja uma fé que tenha impacto existencial, tenha um impacto que verdadeiramente transforme o meu modo de ver a vida, o meu modo de tomar decisões, que tenha impacto em quem eu sou, em quem eu quero ser. E para isso precisamos que a fé venha de Deus. E terminamos esta oração pedindo a Nossa Senhora, neste mês que é o mês do Rosário, talvez possamos fazer desta intenção uma constante no nosso terço diário, pedindo a Nossa Senhora que aumente a nossa fé, que interceda junto do seu Filho, que faça crescer a fé, para que, tal como ela, possamos dizer com sinceridade:
Eis o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para as pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.